Olá, povo querido! Estamos muito felizes em perceber o crescimento desse projeto e tudo devemos a vocês. Por isso a gente continua pedindo que você faça os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe essa informação e esse conteúdo tão importante. E olha, gente, tá aqui esse material maravilhoso. Eu não sei se você já tem, mas esse dicionário bíblico é maravilhoso para você acompanhar a leitura da Bíblia. Gente, vamos fazer o sorteio desse material a qualquer momento. Então esteja preparado, não esqueça de comentar. O seu comentário durante o estudo, durante você estar assistindo, ele vai garantir que o seu nome já automaticamente esteja concorrendo ao próximo sorteio, que pode acontecer a qualquer momento. Então você não pode perder. Ei, gente, não esquece, curta, comente e compartilhe, direto ao ponto. E por falar nisso, deixa eu chamar ele. Pastor Wellington, é o senhor agora. Rose, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Olha, a lição 11, que vai tratar do levado e julgado, que é a experiência de Jesus, ela vai abordar 3 eventos importantes e que vai nortear o estudo da lição dessa semana. Primeiro, a unção de Jesus com perfume caro. Segundo, o abandono de Jesus por Pedro. Terceiro, o sofrimento de Jesus como cumprimento direto da profecia. E aí, está pronto para o estudo? Então venha conosco, direto ao ponto. Muito bem, a lição 11, ela está bem no ponto assim central da semana em que acontece a morte de Cristo. Nós já estamos assim entrando nesse momento crítico. Ele foi levado e foi julgado. Eu quero convidar você a refletirmos no verso para memorizar em Marcos 14:36. E dizia: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha, não esqueça da leitura da semana, tá? Essa leitura da semana, deixa eu mostrar aqui na lição, ó, ela está bem aqui. Em toda a lição da Escola Sabatina, tem a sugestão para a leitura da semana. É importante que você estude esses textos como uma espécie de suplemento da lição, para você ter uma base assim, temática sobre aquilo que a lição aborda durante a semana. Marcos 14, ele cobre de quinta a domingo. Fala, portanto, da morte, do descanso e da ressurreição de Cristo. O que é que eu destaco aqui nesse verso para memorizar? A declaração de Jesus de que tudo é possível para o Pai. Ok? Isso é uma verdade absoluta que Jesus declara. Tudo é possível para o meu Pai. Agora, ele declara uma outra verdade. Porém, não seja o que eu quero. Essa verdade aqui, ela se tornou absoluta na experiência de Jesus, mas nem sempre é na nossa experiência. A gente crê que Deus faz todas as coisas e que para Ele tudo é possível, mas nem sempre a gente faz o que Ele quer. Então, dentro dessa abordagem, tudo te é possível, porém não seja o que eu quero, nós percebemos aqui o reconhecimento de Jesus sobre quem é Deus, mas também a submissão de Jesus para com Deus. Interessante esse ensino, porque isso deve nos ensinar muito. Quando ele declara tudo te é possível, ele está asseverando que o que aconteceu dali em diante foi sob a permissão do Pai. Então ele vai tal qual Isaac. Lembra da história de Isaac e o seu pai? Quando Isaac se colocou, Abraão e Isaac se colocou à disposição de seu pai para ser oferecido em sacrifício? Então, aquela história é uma tipologia, foi um exemplo real do que Deus desejou e fez com seu filho. O filho se entregou em holocausto para a humanidade, morrendo no lugar de cada um de nós. Então veja, tudo é possível. Se tudo é possível para Deus e ainda assim Ele permitiu a morte do seu filho, então isso nos assegura que aquilo era a vontade absoluta de Deus. Ele poderia ter interrompido, ele poderia ter feito o que ele fez lá na hora de Isaac, um anjo segurou a mão de Abraão, lembram da narrativa? Mas ele não agiu dessa forma. Seu filho foi para a cruz, na cruz ele foi crucificado, porque Cristo estava, a despeito de saber que era possível Deus agir
intervindo em qualquer momento, a despeito disso, ele disse, não seja como eu quero. Portanto, até o fim, Jesus fez a vontade do Pai. Isso aqui é importante você destacar. Isso assevera que o que aconteceu dali em diante foi sob a submissão do Filho. Então, tudo é possível, portanto, dali para diante, tudo foi sob a permissão do Pai. Ok? Que não seja como eu quero, portanto, dali em diante, tudo foi sob a submissão do Filho. Então, permissão e submissão, nesse caso, eles concordaram num só propósito. Do Pai entregar seu Filho e do Filho entregar-se por nós. Vamos ao esboço. Aí, o esboço para essa semana é um esboço simples. Você vai responder segundo a sequência natural da lição, de domingo a quinta-feira. Ok? Eu coloquei, veja só, eu coloquei uns títulos diferentes, tá? Para poder alinhar com a abordagem do esboço. Por exemplo, a lição de domingo, dê uma olhada aqui, ó. Inesquecível. Eu coloquei, olha aí no esboço, inesquecível antagonismo. Por que antagonismo? Porque você vai analisar nessa história uma mulher que deu o salário de um ano, e que foi os outros relatos do Evangelho revelam que foi Madalena, Maria Madalena, ao ter dado aquele perfume, aquele frasco de perfume que ela quebrou e derramou sobre Jesus. Era o salário equivalente ao salário de um ano. Qual é o antagonismo disso? Um discípulo que recebeu o salário de 4 meses para atrair Jesus. Entenderam? Uma mulher com o salário de um ano, ela rendeu louvores e gratidão a Jesus. E um discípulo, por um valor correspondente a 4 meses, 30 moedas de prata, ele traiu o seu mestre. A pergunta para aplicação é interessante você fazer para a sua classe. Qual o valor da sua oferta? Ela reflete gratidão ou ambição? E aí, você dá uma oferta ou quer receber uma? Onde é que está o maior valor? Segunda-feira, o sangue da aliança. Observe, a lição de segunda-feira aqui na lição, ela tem como título A Última Ceia. Mas eu vou para o aspecto da aliança, porque esse simbolismo do sangue celebrava uma aliança. Tanto que a lição nos reporta aquela situação do êxodo, lá no Egito, quando os umbrais das portas foram marcados pelo sangue do Cordeiro. Era uma aliança que estava sendo celebrada no dia da Páscoa. Então, o simbolismo do sangue aspergido é um simbolismo de separação, de consagração. Esses que estão marcados pelo sangue do Cordeiro não sofrerão o dano da morte. Isso aconteceu lá no Egito e seguramente na aplicação teológica para o aspecto soteriológico da salvação, esses também não morrerão porque foram marcados, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, foram marcados pelo sangue do Cordeiro. Aplicação. Interessante você fazer essa aplicação, porque tem uma fala de Pedro, que é uma declaração sobre quem é Jesus. O que aprendemos sobre as promessas que fazemos e não cumprimos? Ok? A fala de Pedro é interessante. Dê uma lida aí na lição de segunda-feira e recapitule esse tema com a sua classe. Terça-feira, Getsêmani. Veja, a lição de terça-feira fala de Getsêmani. Eu ampliei colocando a entrega, o lagar de azeite, porque Jesus estava ali, no lagar do sofrimento. A pergunta número 3, olha só. Pede que a gente leia Marcos 14, 32 a 42. De que maneira Jesus orou no Getsêmani e como foi essa oração respondida? E como essa oração foi respondida? Então, trabalhe bem essa pergunta com a sua classe. Porque ali, Jesus estava só. E olha, vou sugerir que você comente o último parágrafo da lição. Dê uma olhada, eu até destaquei aqui na minha lição. Eu não vou ler todo, mas você deve comentar esse último parágrafo. Agora eu vou ler as 3 últimas linhas. 3 vezes Jesus foi buscar conforto dos discípulos. E 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentar a provação. Jesus estava pronto, mas eles não. Olha, isso aqui é muito forte. Porque o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma profecia anunciada por Jesus, inclusive dias antes ele falou,
olha, eu vou para Jerusalém, ali eu vou ser morto, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele havia feito esse aviso. Ele se sentiu tão só a ponto de convidar seus discípulos para orarem, e 3 deles para estarem mais perto dele no momento da oração. Mas a tragédia é que no momento crucial, muitos podem estar dormindo. Isso se aplica também aos dias de hoje. Jesus está voltando e muitos podem estar dormindo sem o conhecimento dessa verdade ou ignorando essa verdade. Então, é um bom tema para você conversar na sua classe, a lição de terça-feira. Então, Getsemane, você tem a entrega, e lição de quarta-feira, eu sugiro Getsemane, a fuga, o lugar do abandono. Ali os discípulos fogem. Jesus, ele é aprisionado, porque Judas traz o beijo como ponto da sua traição, e aí tem o sinal de Judas e o sinal profético do cumprimento da profecia de que Jesus seria entregue aos seus algozes. Os discípulos fogem, inclusive um jovem que estava coberto com lençol, ele também foge, larga o lençol e foge. O que é destacado aqui? Jesus estava só no Getsemane quando ele se entregou à oração. E quando ele se entregou aos seus algozes, também ele estava só. O que dizer sobre trair Jesus? Você já fez isso? Porque a traição muitas vezes é deixar Jesus no momento que ele mais precisa da nossa presença. E ali, no Getsemane, os discípulos fugiram e o deixaram só. A lição de quinta-feira, na lição é a pergunta, quem é você? Eu estou mantendo essa mesma pergunta. Essa pergunta foi feita a Jesus, Marcos 14, verso 61. E a afirmação feita sobre Pedro, em Marcos 14, 66 a 72. Então, trabalhe essas duas abordagens. A pergunta que foi feita a Jesus e a afirmação que foi feita sobre Pedro. É aquela história da traição de Pedro. O galo cantou e Pedro chorou. Trabalhe isso aqui, porque o choro de Pedro é o reconhecimento de que a palavra de Jesus se cumpriu na vida dele. Ao contrário de Judas, ele se arrependeu e Judas enforcou-se. Bom, eu achei interessante explorar esse tema. O galo cantou e Pedro chorou. Olha, um bom sermão para você. Aí tem a profecia do galo, a negação de Pedro, a repetição da negação, e aí você aproveita bem esse esboço para você fazer uma breve reflexão sobre o tema. É um aditivo na lição, mas você não deve tratar desse assunto na lição, porque seguramente não haverá tempo para isso. Finalizando, o nosso próximo tema fala de julgado e crucificado. Então é o ponto final em que Jesus é morto na cruz do Calvário. Eu finalizo com a seguinte pergunta. Você prega o evangelho da mulher que ungiu Jesus? Porque uma declaração de Jesus a respeito dela é que esse evangelho, aquele evangelho da mulher que ungiu Jesus com perfume, seria pregado em todo o mundo. Você ainda prega o evangelho da gratidão, aquele evangelho em que você reconhece a graça de Jesus na sua vida? Esse evangelho é o seu testemunho pessoal. Você prega esse evangelho do que Jesus fez na sua vida? Segunda pergunta, o que significa quando Deus nos diz não? Lembre-se, lá no Getsemane, quando Jesus orou para que o cálice fosse passado dele, Deus não deu uma resposta afirmativa. Jesus foi para a cruz. E aí? E quando Deus responde para você de forma negativa? O que isso pode significar? E a terceira e última pergunta, no relato, você se identifica com Jesus ou Judas? Bom, essa pergunta é meio provocativa, né? Mas é que às vezes a gente até anda com Jesus, mas em algum momento a gente acaba traindo ele. Que Deus nos livre desse pecado e, se cometermos, que a gente haja como Pedro, buscando o perdão e a reconciliação. Olha, um grande abraço, foi bom demais. Eu demorei um pouquinho mais do tempo nessa lição, mas eu espero que você tenha aproveitado. Deixe aqui o seu curtido. Espero que você tenha aproveitado bastante a nossa abordagem. Curta, comente e compartilhe. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.